Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, e eu creio que Deus tem uma palavra para você. Não se assusta com o tema da palavra, amém? O tema da palavra é cuidado com os homens do cemitério. Cuidado com os homens do cemitério. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Vamos ler a partir do capítulo 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos fala assim: havia um homem em Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: nessa cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos um quarto de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Vamos ler somente até aqui. Irmãos, o que está acontecendo aqui? O povo de Israel pediu para Deus um rei. E Deus, ele resolve atender o pedido do povo. E Deus revela a Samuel que no dia tal, no horário tal, ia aparecer um jovem, e aquele jovem seria o novo rei de Israel. E a palavra que nós acabamos de ler começa no capítulo 9 dizendo o seguinte: que o pai de Saul tinha muitas jumentas. E a palavra fala que se perderam as jumentas. E o pai de Saul pede para Saul com um dos jovens e fala: olha, vai atrás das jumentas. Sabe, irmãos, eu já começo a aprender algumas coisas importantes aqui. Porque aquilo que parecia perca, na verdade era lucro. Saul, ele não estava entendendo nada. Saul, ele não sabia de nada. E sabe de uma coisa? Você também não sabe nada. Mas Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. As jumentas se perderam, e aquilo que parecia perca, na verdade era lucro. Você sabe por quê? Porque na verdade, Saul, ele foi ao encontro das jumentas e voltou rei. As circunstâncias que eles estavam envolvidos, o problema que ele estava tentando resolver, na verdade, era Deus empurrando ele para o lugar do propósito. Aquilo que era perca, perderam-se as jumentas. Aquilo que era perca, na verdade era lucro. Porque ele volta agora, não como pastor de jumentas, ele volta rei.
Sabe, talvez você não está entendendo nada do que está acontecendo na sua vida hoje. Talvez você não conseguiu passar no vestibular. Talvez a empresa que você tentou começar um trabalho lá, a empresa que talvez você está tentando há muito tempo, as coisas não estão acontecendo. Mas deixa eu te dizer, se a sua vida está nas mãos de Deus, fica tranquilo, que aquilo que parece perca, na verdade é lucro. Deus vai empurrar você, Deus está empurrando você para o lugar do propósito. Há algo muito maior na sua vida que te espera. Talvez você não sabe nada, mas Deus sabe tudo. Eu tive que aprender isso alguns anos atrás. Eu morei 15 anos nos Estados Unidos, fora os 2 anos quando eu era adolescente. Mais para frente eu vou contar um pouquinho do testemunho. Mas 15 anos nós plantamos uma igreja, a qual eu fui pastor 10 anos na cidade de Jacksonville, Flórida. Essa igreja existe lá até hoje. E lá eu tinha minha casa, lá eu tinha minha Mercedes, eu tinha minha Expedition, o prédio nosso financiado. Estava vivendo o melhor momento do meu ministério. Lá falava de tirar umas férias, a gente ia para Disney. E eu tinha um sonho, eu falava, quer saber de uma coisa? Eu vou morar aqui para o resto da minha vida. As minhas 2 filhas nasceram lá. E eu já estou na cidade, eu já estou no estado dos aposentados. Então eu já não vou nem sair daqui, já me aposento e fico aqui mesmo. Mas um dia, minha advogada liga, porque eu estava num processo de legalização. E ela liga e fala, pastor, aquele processo que nós entramos, que já fizemos, já entramos com os recursos, na verdade não deu certo, foi negado. Eu falei, então agora, e aí? Aí o senhor só tem 2 opções. Se o senhor ficar, vai ficar ilegal, pode ser preso pela imigração, pela polícia, porque você está ilegal no país. Ou você sai do país. Irmãos, naquele momento meu chão sumiu, porque eu tinha uma segurança ali naquele país. Eu estava fazendo a obra de Deus, ganhando almas naquele lugar. Uma igreja muito boa. E de repente eu escutei isso, e eu já havia feito um propósito com Deus, que se os meus documentos não dessem certo, eu não ia ficar lá. Resumindo uma longa história, eu passei a igreja para Vinha, para o pastor Marcelo, ele nos direcionou para Goiânia, e ainda eu escolhi fazer o seminário em Goiânia. Irmãos, e o seminário em Goiânia é uma bênção. Meu primeiro ano deu vontade de falecer. Mas eu fiquei firme. Mas sabe, quando eu cheguei em Goiânia, um pastor veio e me abraçou, o pastor Jaios, e ele disse, eu sei o que você está passando. Eu já passei por isso. E ele conhecia a nossa história. E ele disse, olha, na fazenda do meu sogro, tem uma montanha muito alta. E eu resolvi escalar aquela montanha. E quando eu cheguei na montanha mais alta, pastor Marco Aurélio, eu percebi que atrás daquela montanha havia uma montanha maior ainda. Só que para subir aquela montanha maior, eu tinha que descer. Deus tem algo maior para você. Sabe, irmãos, aquilo que para mim parecia perca, chorando, lamentando, usando um uniforme de seminarista que parecia mais guarda municipal. E eu fui trabalhar na escola videira, e lá na escola as crianças, tio, você é polícia, cadê a sua arma? Não tem arma, menino. Eu morava quase em frente, o prédio. Uma vez uma senhora começou a dar de dedo em mim. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Minha senhora, fez o quê? O senhor não é o zelador? Eu não sou o zelador. Não entendia nada do que estava acontecendo.
Quantas vezes eu via minha esposa chorando, eu chorava sem entender. Os meninos da minha turma chegavam para mim e falavam o seguinte: o que você fez? Qual foi o pecado que você cometeu que você está sendo punido aqui? Eu falei: não cometi pecado nenhum. Mas sabe, irmãos, aquilo que para mim parecia perca, na verdade Deus estava me empurrando para o lugar do propósito, para algo muito maior do que eu pensava ou imaginava. Por quê? Eu estava numa igreja nos Estados Unidos cuidando de brasileiro, e o máximo que eu consegui ter foi 200 membros e congregados. E um tempo atrás eu comecei a ministrar na minha igreja em Lusaka, onde o Senhor está me dando a honra de pastorear uma igreja hoje com criança e adultos e jovens, quase 2.000 pessoas. Plantando igreja já em 4 nações, com irmãos jovens que foram treinados em Lusaka, Zâmbia. E o Senhor falou: você, meu filho, querendo cuidar de um grupinho de brasileiros nos Estados Unidos, eu tenho as nações para você. É só o começo. Aquilo que parecia perca, na verdade Deus estava me empurrando para o lugar do propósito. Na vida de Saul foi isso que aconteceu. Saul foi atrás das jumentas do pai. Aquilo que parecia perca era lucro, porque ele volta como rei. Foi uma provisão de Deus a perca das jumentas. E aí a palavra de Deus fala que eles procuraram as jumentas e nada. E aí ele já estava pensando em voltar para casa. E o rapaz que estava com ele disse: olha, antes de voltarmos para casa, nessa cidade tem um profeta, tem um homem de Deus. E se formos lá, ele vai dizer o que nós devemos fazer. Ele vai mostrar, vai nos dar a direção. Sabe, irmãos, jovens que estão aqui, como é importante você andar com homens de Deus. Como é bom você ter amigos que te levam mais perto da presença de Deus. Eu costumo dizer que amigo é que nem elevador. Ou te leva para cima, ou te leva para baixo. Saul estava prestes a voltar para a casa do pai, mas aquele rapaz disse: não, vamos ao homem de Deus. Quem são os seus amigos? Eles têm te levado mais perto de Deus? Quem são os seus amigos? Com quem você tem se aconselhado? E deixa eu te dizer algo: quando você não souber o que fazer, vai até o homem de Deus, vai ao seu pastor, vai ao seu líder de célula, vai ao seu discipulador, compartilha, abre o coração, porque eles vão sempre ter uma palavra de Deus para você. E se eles não tiverem uma palavra, eles vão orar com você. Aleluia! E deixa eu te dizer algo: e quando você for até o homem de Deus, não vai de mãos vazias. Vai pelo menos com o coração aberto para receber aquilo que ele tem para falar para você. Porque nós temos aqui hoje homens de Deus. Nós temos profetas aqui na Dínamos, que são homens de Deus, que vai poder orar, vai poder dar para você a direção. Nós temos jovens querendo se envolver com missões. E eu louvo a Deus porque eu vejo o coração, o encargo dos pastores de investir, de preparar você para algo muito maior do que Deus já está fazendo na sua vida. São homens de Deus. E a palavra de Deus fala que eles foram até o profeta Samuel e chegaram lá, e eu quero resumir para você o que aconteceu. Samuel já sabia que Saul era o escolhido de Deus. Eles ali conversaram. E a palavra de Deus fala que Samuel ungiu Saul. E fala: esquece esse negócio de jumentas, filho. Deus te chamou para ser rei. Deus te chamou para ser rei e sacerdote. E quando a conversa acabou, Samuel chama Saul à parte e fala algo para ele, que está no capítulo 10 do primeiro livro de Samuel, versículo 2. Quando te apartares hoje de mim, Saul, encontrarás 2 homens junto ao sepulcro
de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou de pensar nas jumentas, e anda aflito por causa de ti, dizendo, que farei eu por meu filho? Na verdade, Samuel estava falando para Saul, olha, Saul, você vai sair agora, você vai passar pelo sepulcro de Raquel. Bom, sepulcro é cemitério. E lá você vai encontrar 2 homens. E você sabe o que vai acontecer? Esses 2 homens vão falar para você o seguinte, olha, seu pai já achou as jumentas, você deve voltar, porque o seu pai está preocupado com você. Irmãos, quem é que mora em cemitério? Quem mora em cemitério são mortos. Esses homens do cemitério são homens que não têm palavra de vida. Os homens do cemitério que você precisa resistir são homens que muitas vezes vêm com palavras negativas para você. Qual foi a palavra deles para Saul? Não vai adiante, volta a cuidar das jumentas, porque o teu pai já está preocupado com você. Os homens do cemitério são aqueles que muitas vezes vão falar para você o seguinte, olha, você está envolvido muito com essa igreja. Você tem que pensar nos seus bens materiais, você tem que pensar no seu futuro. Essa história de você não trabalhar no sábado para ir para a marcha. Volta a cuidar de jumentas. Você não vai dar em nada, volta para a casa do seu pai está preocupado. Ele já achou as jumentas, agora ele está preocupado com você. Mas o profeta disse, você precisa resistir os homens do cemitério, porque do outro lado tem uma experiência que vai marcar a sua vida. A palavra de Deus não fala o nome desses homens, mas fala que eles estavam no cemitério. E o profeta fala, você precisa resistir os homens do cemitério. Deixa eu te dizer algo, se você quer experimentar algo grande de Deus, se você deseja ser usado de uma forma poderosa nas mãos do Senhor, você precisa resistir os homens dos cemitérios, que vêm com palavras negativas, que vêm com palavras de destruição, que vêm com palavras dizendo para você, você está perdendo tempo, volta! Irmãos, não tem volta para a igreja. Deus te chamou, Deus te separou, Deus te escolheu. Nós vamos marchar, nós vamos avançar. A igreja vai avançar em Santo André e nós não vamos voltar. Os homens do cemitério têm palavras de morte. Eu era adolescente e meu pai resolve morar em Boston. Eu tinha 12 para 13 anos de idade. E tivemos uma experiência muito terrível, porque lá fomos praticamente abandonados. E eu peguei assim uma raiva de crente, apesar de ter nascido num lar cristão. Eu quero resumir por causa do tempo. E aí eu fui morar na cidade de Somerville, em Boston. Eu estava fazendo já o 2º ano do 2º grau. E me deu um sonho, pastor Dênio, naquela cidade. Era uma época que tinha muitos brasileiros chegando em Boston. Já tinha muitos brasileiros, mas foi uma época, 89, muitos brasileiros estavam chegando. E eu fiquei aquele rapaz, aquele jovem, adolescente, revoltado. Comecei a jogar bola para o high school, para o 2º grau. E comecei a andar com uns amigos muito preciosos. Amigos da Guatemala, El Salvador, Nicarágua, porto-riquenhos, tudo gente boa. Gostava de usar um boné do Chicago Bulls virado, com a
aquela jaquetona aí. E aí vem um sonho, e o meu sonho era, eu vou formar a primeira gangue de brasileiros em Boston. Esse era o meu sonho, irmãos. Eu já estava envolvido com uma gangue dos hispanos. Eu falei, aqui precisa de uma gangue de brasileiros. Mas eu quero resumir uma história. Deus me tirou no meio dessas pessoas, né? Porque muitos dos meus amigos foram mortos, foram presos, o pessoal andava armado. Mas muitas vezes pessoas da igreja não tinham palavras de vida para um adolescente. Você não vai dar em nada, eu não quero que você ande com meu filho. Você vai ser preso, você é um bandido, você é isso, você é aquilo. Os pais proibiam de andar comigo. Mas sabe, irmãos, Deus tinha uma promessa na minha vida. Deus tinha algo na minha vida. Eu não permiti que essas palavras, na verdade, me destruíssem. Eu precisei resistir a essas palavras de morte, para poder avançar, para que eu pudesse estar no lugar onde eu estou hoje. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei quais são as palavras que já foram ditas a você. Mas deixa eu te dizer algo. Se você conseguir resistir os homens do cemitério, do outro lado, tem algo tremendo te esperando. A palavra de Deus fala que o profeta Samuel disse para Saul: olha, você vai passar, vai resistir os homens do cemitério, e quando você chegar do outro lado, e o objetivo dos homens do cemitério era impedir que Saul chegasse do outro lado. Mas o profeta disse, você vai chegar do outro lado, e do outro lado você vai encontrar 3 homens. Um levando cabritos, o outro levando bolo de pão, e o outro levando odre de vinho. Oh, aleluias. Irmãos, o cabrito aponta para o sacrifício, aponta para Deus Pai. O pão aponta para o Deus Filho. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o odre de vinho aponta para o Espírito Santo. Saul, se você conseguir resistir os homens do cemitério, do outro lado você vai ter um encontro com 3 homens. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Não somente isso, Saul. Você também vai encontrar um grupo de profetas. E eles estarão indo a Betel adorar. Oh, irmãos, só adora quem é vivo. Só adora quem é vivo. Os mortos não adoram. Só dá glória a quem é vivo. Tem algum vivo aqui dentro? E sabe o que vai acontecer, Saul? Você vai começar a profetizar com eles. Oh, aleluia. Você vai começar a adorar juntamente com esses profetas. E algo tremendo vai acontecer. O Espírito do Senhor irá se apoderar de você. E você vai se tornar uma outra pessoa. E tudo o que vier nas tuas mãos, faça, porque Deus é contigo. E a palavra de Deus fala que naquele mesmo dia, todas essas coisas aconteceram. Deixa eu te dizer algo. Naquela época o Espírito Santo via com propósito e se retirava. Mas nós estamos vivendo numa época, irmãos, que o Espírito Santo já está aí dentro de você. O Espírito Santo está aí dentro de você. Você pode sim cumprir o propósito de Deus. Deixa eu te dizer algo. Não tem segunda vinda do Espírito Santo. Às vezes a desculpa é essa, pastor, não vou liderar aquela célula, porque tem algo que precisa acontecer na minha vida. Deixa eu te dizer, não tem algo mais, irmãos. O Espírito Santo já veio, já mora, já reside, já se misturou com você. Não tem 70% de Deus na minha vida e 30% na sua. A mesma presença de Deus que reside dentro de mim, reside dentro de você. Então deixa eu te dizer, se você já tem o Espírito do Senhor, se Ele já se apoderou de você, deixa eu te dizer, faça tudo o que vier nas tuas mãos, porque Deus é contigo. Glorifica o nome do Senhor.
Cuidado com as palavras. Cuidado com para quem você dá os seus ouvidos. Eu me lembro quando eu estava plantando a igreja, eu vou concluir com esse testemunho. Em Jacksonville. Eu morava em Tampa. Morei em Tampa há 5 anos. E eu fui enviado para começar essa igreja em Jacksonville. E aí eu resolvi levar um irmão que toca um violão e a noiva. Irmãos, música é uma bênção, viu? Mas quando é carnal, irmãos, é difícil demais trabalhar com eles, viu? E esse irmão, infelizmente, era carnal. E eu levei esse rapaz, e começando a igreja com 2 famílias, esse rapaz que tocava, e de repente ele some. E tentei ligar, tentei ir na casa dele, já nem morava mais naquele mesmo lugar. Não foi dado uma satisfação, nada. E havia uma outra igreja nessa cidade, de Jacksonville, que tinha 40 pessoas. A minha igreja tinha 5, 6 pessoas. E um dia minha esposa estava no supermercado e encontrou o nosso ministro de louvor. E a minha esposa começou a conversar com ele, falou: irmão, você sumiu. O que aconteceu? Está tudo bem? Falei, não, está tudo bem, pastora. Por onde você anda? Não, eu já estou na outra igreja. Mas como? Ele disse: é o seguinte, eu e a minha noiva, nós precisamos de amizade. E aquela igreja de vocês ali não vai dar em nada. Então, eu já estou até tocando lá. Aí minha esposa chega em casa cabisbaixa, triste. E ela compartilha comigo o que ele havia falado. E de repente uma tristeza quis tomar meu coração também. Eu falei: não, nós vamos repreender essa palavra maldita. Essa semente que o diabo está tentando semear no nosso coração. Peguei nas mãos da minha esposa e falei: nós vamos começar a orar. E nós vamos confessar a palavra. Irmãos, nós começamos a lembrar das palavras proféticas que Deus tinha já liberado sobre nós. Nós não estamos aqui porque chegamos aqui de paraquedas. Nós chegamos aqui porque nós temos uma promessa de Deus. Comecei a orar com a minha esposa, começamos a confessar a palavra, declarar a palavra que nós somos mais que vencedores. Começamos a lembrar das promessas de Deus. E de repente foi um mover de Deus. Nós neutralizamos aquela palavra, veio alegria ao nosso coração. Depois de alguns anos, esse rapaz permaneceu nessa igreja e continuou com 40 irmãos. Mas o dia que ele foi embora, que ele veio embora para o Brasil, ele participou de algumas conferências nossas, que nós tínhamos 200 pessoas no prédio. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu creio na palavra. O inimigo pode falar o que ele quiser, eu creio na palavra. Eu preciso resistir os homens do cemitério, porque se eu não resistir, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Se eu não conseguir resistir os homens do cemitério, eu vou desistir. Eu vou abandonar a célula, porque eu vou acreditar que a célula realmente não vai multiplicar. Eu não nasci para isso. Vou voltar para o meu antigo trabalho, vou deixar as coisas. Por quê? Porque você está acreditando mais nos homens do cemitério do que o que Deus tem para fazer, para realizar na sua vida do outro lado, meu irmão. O Espírito do Senhor já habita dentro de você. Recusa toda palavra maldita sobre a sua vida, porque sobre você a bênção do Senhor, sobre você existem promessas de Deus na sua vida, mesmo que você não esteja entendendo nada, Deus está no controle da sua vida. Pastor, mas a nação está vivendo um momento difícil, está mesmo, está um caos, está mesmo, mas deixa eu te dizer, o céu está em perfeita comunhão. Deus está sentado no alto e sublime trono, e de lá Ele está governando, e Ele governa a sua vida, Ele governa a igreja. Ele não está lá abrindo a veja para saber, o que vai acontecer hoje. Ele não está preocupado em assistir a Rede Globo para ver quem que vai preso e quem não vai. Deus está tranquilo.
assentado no alto sublime trono. E às vezes você está aí todo preocupado. Deixa eu te dizer, quem cuida da sua vida é Deus. Quem cuida da sua vida é Deus. E se Ele cuida da sua vida, se coloca em pé e começa a glorificar o nome do Senhor. Vai dando glória. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes. O Espírito do Senhor já se apoderou de você. Então faça tudo o que vier nas suas mãos, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Você não está só. Deus é contigo.